Sejam bem-vindos ao canal Estudante Estuda. E no resumo do estudante, hoje veremos em Direito Constitucional as características dos direitos fundamentais, tema recorrente em concursos públicos. Vamos lá! É interessante saber dessas características, os nomes e os significados básicos. Quando eu digo significados básicos, são as palavras-chave. Lembrem-se que nós estamos vendo um resumo. Então aqui o foco são naquelas palavras que vão te dar suporte para você acertar a questão. Então a primeira característica dos direitos fundamentais é a universalidade. Significa que os direitos fundamentais são comuns a todos os seres humanos. Há um núcleo mínimo de direitos fundamentais que deve ser outorgado a todos. Por exemplo, o direito à vida. Mas tenha em mente que alguns direitos não podem ser titularizados por todos. Por exemplo, os direitos dos trabalhadores. Só vão ter esses direitos os trabalhadores. É um direito direcionado para essa classe. Outra característica tão importante quanto a primeira é a historicidade. Os direitos fundamentais, eles surgem por um processo de afirmação. São mutações e eles são sempre sujeitos à ampliação. Por que isso? Vai depender de como a sociedade vai evoluir. A tendência é que os direitos fundamentais eles vão evoluindo de acordo com a evolução da sociedade. Por isso, eles são históricos. Aqui veremos três características importantíssimas: a indivisibilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. O primeiro, a indivisibilidade, diz que os direitos fundamentais são um conjunto único, indivisível de direitos. Eles não podem ser considerados individualmente. A inalienabilidade, ela quer dizer que os direitos fundamentais são intransferíveis, inegociáveis. Eles não podem ser abolidos por vontade do seu titular. A pessoa não pode pegar e falar, eu não quero mais esse direito à vida. Isso não pode, o nosso ordenamento jurídico não aceita. E também, eles não possuem conteúdo econômico patrimonial. Não podem ser vendidos nem negociados. A imprescritibilidade diz que eles não se perdem com o passar do tempo. Eles são personalíssimos, são da pessoa. E essa característica nos diz que eles não são alcançados pela prescrição. Se o indivíduo não utilizá-los, não faz diferença. Eles não vão se perder com o tempo, eles não vão se esgotar. A irrenunciabilidade diz que o titular ele não pode dispor dos direitos que ele tem. Mas aqui cabe uma observação. Ele pode deixar de exercê-lo. Não quer dizer que ele está abrindo mão. Vamos lá que eu vou dar o exemplo. É admissível a autolimitação voluntária de seu exercício. O exemplo clássico e que todos conhecem são os reality shows. A pessoa temporariamente ela vai abdicar de um direito fundamental, qual seja a privacidade. Outra característica é a relatividade ou limitabilidade. Saibam que os direitos fundamentais eles não são absolutos. Todos os direitos fundamentais podem ser relativizados. Eles são limitáveis por outros direitos fundamentais. Então, quando houver um conflito aparente, porque esse conflito ele não vai ser real, ele vai ser apenas aparente, entre direitos fundamentais, por exemplo, a informação e a privacidade, aqui vamos ter que aplicar uma harmonização, vai ter que haver uma concordância prática. Nenhum direito poderá ser sacrificado definitivamente. Vai ocorrer uma limitação de um em relação ao outro. Sempre nós temos que colocar na balança. O que é mais importante? O direito à liberdade de locomoção ou o direito à vida? Por exemplo, está tendo uma situação de conflito no Brasil e eles limitam as pessoas de circularem em determinados horários. Pô, aí você vai falar, nossa, mas está infringindo o meu direito de locomoção. Sim, mas aí não quer dizer que é um conflito. Quer dizer que o direito a você viver, o direito a você ter segurança na sua propriedade, na sua casa, é mais importante do que o seu direito de locomoção. Então, dependendo do caso, podem ocorrer limitações, sempre que em confronto com outros direitos fundamentais. A complementaridade diz que os direitos fundamentais compõem um sistema único. Diferentes direitos, das diferentes dimensões, vão se completar. Eles devem ser interpretados conjuntamente. Já a concorrência diz que os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente. Vários direitos podem ser exercidos ao mesmo tempo. Temos também a efetividade. Os poderes públicos, o Estado, ele tem a missão
de efetivar os direitos fundamentais. Existe uma característica muito importante que ela vai se desdobrar, principalmente quando nos referimos à doutrina, e aí eu vou comentar Canotilho, que é um doutrinador muito imponente nessa área, é a proibição do retrocesso. Os direitos fundamentais, eles não podem ser enfraquecidos ou suprimidos. O que foi conquistado pela sociedade deve se manter. Canotilho, baseado no princípio do não retrocesso social, ele diz que os direitos sociais já previstos são garantias institucionais, mas um direito subjetivo do indivíduo, do sujeito. Então saiba que são inconstitucionais qualquer medida estatal que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, anulem, revoguem ou aniquilem o núcleo essencial desses direitos fundamentais. Com isso, finalizamos essa aula importantíssima das características dos direitos fundamentais. Na descrição do vídeo, baixe o PDF dessa aula. Até mais!